Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal da Astro Educa. Hoje vamos estudar raciocínio lógico quantitativo para o concurso do IBGE. A meta desta aula é te ensinar a pensar do jeito que a banca quer, entender relações entre pessoas, lugares, coisas e eventos, montar a estrutura lógica do enunciado, deduzir informações novas sem chute e verificar se as condições dadas são suficientes para chegar a uma conclusão. E junto com isso, vamos passar pelos blocos que mais aparecem: estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos e a parte quantitativa com aritmética, álgebra e geometria básica. A primeira coisa que você precisa colocar na cabeça é que raciocínio lógico não é ser bom de conta, é ser bom de organização. Quase toda questão começa com informações soltas, e o trabalho do candidato é transformar essas informações em regras claras. Quando o enunciado diz A mora antes de B, isso vira uma relação de ordem. Quando diz C não pode ficar ao lado de D, isso vira uma restrição. Quando diz se acontecer X, então ocorre Y, isso vira uma condição. A diferença entre quem acerta e quem erra é que quem acerta não fica relendo o texto 20 vezes. Ele traduz o texto para uma estrutura que dá para manipular, seja uma tabela, um esquema, uma linha do tempo ou um diagrama. Nas questões de relações entre pessoas, lugares e eventos, a banca costuma testar 3 tipos de raciocínio: dedução direta, dedução por encadeamento e dedução por exclusão. Dedução direta é quando uma frase já resolve algo, como Paulo está no 3º lugar. Pronto, aquilo é uma certeza. Dedução por encadeamento é quando 2 regras juntas criam uma terceira, como A está antes de B e B está antes de C, então A está antes de C, mesmo que isso não esteja escrito. Dedução por exclusão é quando existem poucas opções, e você elimina as impossíveis até sobrar a única possível. Essa última é muito comum quando você tem uma lista pequena e várias proibições. Outro ponto que cai muito é avaliar se as condições são suficientes para determinar uma resposta única. Às vezes o enunciado dá regras que permitem mais de uma montagem. Se a pergunta for é possível determinar com certeza, você tem que ver se existe mais de um cenário que respeita as regras. Se existir, então não dá para determinar unicamente. Muita gente erra porque acha que encontrou uma solução e para ali, sem checar se poderia existir outra. Em lógica, uma solução possível não é a mesma coisa que a única solução possível. Agora vamos para estruturas lógicas, que é a parte de proposições e conectivos. Uma proposição é uma frase que pode ser verdadeira ou falsa. Quando a banca usa conectivos, ela está te dizendo como as proposições se ligam. O e exige que as 2 partes sejam verdadeiras ao mesmo tempo. O ou geralmente significa pelo menos uma verdadeira, podendo ser as 2, a menos que o enunciado deixe claro que é ou exclusivo. O se, então, é o mais cobrado, porque gera muita pegadinha. Se X então Y significa que sempre que X ocorrer, Y ocorre. Isso não quer dizer que Y só acontece se X acontecer, e não quer dizer que, se Y aconteceu, então X aconteceu. Essa é a armadilha clássica de afirmar o consequente. O que costuma ser válido é o contrarrecíproco. Se X implica Y, então não Y implica não X traduzindo. Se chover, a atividade será cancelada, então se a atividade não foi cancelada, não choveu, dentro da regra dada. Também caem muito as palavras somente se, apenas se, a menos que, exceto. A acontece somente se B significa que B é a condição necessária para A. Ou seja, se A aconteceu, então B aconteceu. É bem comum o candidato inverter isso. A acontece se B costuma indicar B como condição suficiente para A, ou seja, se B ocorrer, A ocorre. E a menos que normalmente introduz exceção, então você precisa reescrever a frase mentalmente para entender a regra. Quando você treina isso, metade das questões de lógica de condições fica automática. Lógica de argumentação é quando a banca quer saber se uma conclusão decorre das premissas, se é uma generalização indevida, se há contradição ou se existe uma falácia. O jeito mais seguro aqui é separar premissas e conclusão. Premissas são os fatos dados. Conclusão é o que o texto quer provar. A pergunta típica é: a conclusão é válida? Ela só é válida se estiver contida nas premissas, mesmo que de forma implícita. E muito cuidado com troca de quantificadores. Todo e algum mudam tudo.
Todo recenseador treinado preenche corretamente, não permite concluir que todo recenseador que preenche corretamente foi treinado. Isso seria inverter a seta lógica. Outra confusão é alguns com todos. Se o texto diz alguns casos apresentam falhas, não dá para concluir a maioria apresenta falhas, nem todos apresentam falhas. A banca adora esse salto. Diagramas lógicos aparecem principalmente como diagramas de conjuntos, estilo Venn, e como tabelas ou esquemas de associação. Quando o enunciado fala de grupos, categorias e interseções, como pessoas que fizeram curso, pessoas que têm experiência e pessoas que trabalham no campo, o diagrama ajuda a visualizar sobreposição. A dica é não colocar números à toa. Primeiro você desenha os conjuntos, marca as relações como todo A está em B ou nenhum A está em B, e só depois distribui quantidade se houver. Se disser nenhum, é interseção vazia. Se disser todo, um conjunto fica dentro do outro. Se disser alguns, existe interseção, mas não totalidade. E quando a questão envolve negação, você precisa lembrar que não A significa tudo que está fora de A, no universo considerado. Agora a parte quantitativa, aritmética, álgebra e geometria básica. Em aritmética, o que mais cai é fração, razão, proporção, porcentagem, regra de 13 e leitura de unidades. Em prova, o erro mais comum é começar a calcular antes de entender a base. Porcentagem sempre é uma parte de um todo. Se a questão pede aumento percentual, você calcula a variação e divide pelo valor inicial. Se pede desconto, a base do desconto é o preço antes do desconto, a menos que o texto diga outra coisa. E uma técnica que acelera muito é usar fator multiplicativo. Aumento de 10% é multiplicar por 1,10. Desconto de 10% é multiplicar por 0,9. Em aumentos sucessivos, você multiplica os fatores, porque somar percentuais dá erro. Razão e proporção aparecem com regra de 3. Aqui você precisa decidir se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se uma aumenta e a outra também aumenta, é direta. Se uma aumenta e a outra diminui, é inversa. Em questões de produtividade, como mais pessoas, menos tempo, é inversa. Em questões de preço unitário fixo, como mais quantidade, mais custo, é direta. A banca gosta de camuflar isso com texto longo, mas a lógica é sempre essa: identificar as grandezas e como elas variam. Álgebra básica entra com equações do primeiro grau, sistema simples e manipulação de expressões. O segredo é traduzir o texto para uma equação. Se o enunciado diz a soma de dois números é 20 e o dobro do primeiro é igual ao segundo mais 4, você transforma em duas equações e resolve. Muitas vezes a banca não quer conta pesada, ela quer que você monte corretamente. Também aparece muito proporção algébrica e problemas com idade, quantidades e misturas, em que você define a variável e organiza as relações. E quando cai desigualdade, o cuidado é lembrar que, ao multiplicar ou dividir por número negativo, você inverte o sinal da desigualdade. Geometria básica aparece mais em questões de área, perímetro, ângulos e relações simples. Você precisa ter na ponta da língua área de retângulo, triângulo e círculo, e lembrar que perímetro é contorno e área é superfície. Em triângulos retângulos, o teorema de Pitágoras cai bastante, principalmente para achar medida faltante. Também é comum aparecer ideia de proporcionalidade em figuras semelhantes. Se a escala linear dobra, a área quadruplica, porque a área cresce com o quadrado da escala. Em mapas e plantas, a banca pode testar noção de escala e conversão de unidades, e aqui você precisa ser frio. Transformar centímetros do mapa em metros reais, por exemplo, seguindo a escala. Voltando para o núcleo lógico, que é o mais importante. Sempre que você pegar uma questão, faça 3 perguntas rápidas antes de resolver. O que é certeza e o que é proibição? O que é ordem e o que é apenas associação? O que o enunciado realmente quer no final? Uma possibilidade, uma certeza, uma contagem ou uma verificação de validade? Se você faz isso, você não cai na pegadinha de responder outra coisa. E para fechar, lembra do padrão da banca. Ela mistura lógica com texto e tenta te fazer errar por interpretação. Então leia devagar as palavras-chave, especialmente somente, exceto, apenas, se somente se, pelo menos, no máximo, exatamente.
Pelo menos permite mais, no máximo limita, exatamente trava. Essas três expressões mudam completamente a solução.